dia, amados. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Nós vamos iniciar mais uma aula, né, falando sobre o livro de Marcos. E eu te convido a estar orando neste momento comigo, amém? Senhor, quero te agradecer, ó Pai, por essa manhã. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu amor. Esteja neste momento alcançando cada lar, cada família. Esteja, Senhor, derramando as tuas bênçãos sobre cada um. Que nós possamos ter um coração, Senhor, como uma terra fértil, onde possamos colher a boa semente. E que essa manhã seja um tempo precioso, onde vamos aprender mais e mais da tua palavra. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. E eu te convido a estar dando aula juntamente comigo. Esteja alcançando os corações, esteja movendo o que o Senhor precisa mover, transformar. Tu és especialista em estar trabalhando nos corações. Por isso esteja aqui, Espírito Santo, porque tu és maravilhoso, tu és um amigo, tu és conselheiro. E que essa lição seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos falando sobre o livro de Marcos. Domingo passado vocês viram o pastor Hugo falando sobre Marcos, o evangelho do servo, falando de Jesus, né, que ele veio, ele se preparou, o servo ele foi apresentado, né, e ele deu um exemplo de determinação, de fidelidade, de humildade, né? E hoje nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais, falando sobre as obras do servo, amém? Então eu te convido a estar nos entrando nessa palavra maravilhosa e aprendendo mais de Jesus. Vamos ler lá o texto áureo nosso, fica em Marcos 2:17, que diz assim: E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Amém? Antes da gente entrar na nossa lição, eu quero falar um pouquinho do autor, que é Marcos, tá? Então, o nome dele é João Marcos. João é o nome judeu, né, dado por sua mãe, que se chamava Maria. E o Marcos, ele é romano, e era como se fosse um apelido. E de alguma forma ajudava, facilitava ele a estar falando a palavra de Deus no meio do povo romano. Então o nome dele é João Marcos, tá? Esse Marcos aqui, ele é aquele Marcos que é falado lá em Atos, aonde quando ele era mais jovem, ele viaja, né, juntamente com Paulo e Barnabé. E Barnabé era seu primo, né? Então eles fazem uma viagem missionária. Só que Marcos desiste no meio do caminho. Aí vocês já sabem, Paulo fica muito bravo e aí há uma desavença entre Barnabé e Paulo, eles se separam. Só que lá mais na frente, se vocês forem ver, Paulo ele já perdoa Marcos por causa disso, e aí fica tudo numa boa, fica tudo tranquilo, amém? Mas é com Pedro que Marcos ele faz várias viagens, ele acompanha mais, e inclusive é por causa de ele estar acompanhando Pedro, né, nessas viagens, no campo missionário, de estar levando o evangelho, ele começa a escrever o livro de Marcos, tá? Então os historiadores falam que Marcos ele foi escrito aí por volta de 70 anos depois de Cristo, um pouquinho antes ou depois da morte de Pedro,
tá? Então ele começa a escrever o livro de Marcos diante daquilo que ele vê, né, dele estar acompanhando Pedro. E os historiadores também dizem que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, tá? E ele também é um dos menores dos livros, ele só tem 16 capítulos, tá? E João Marcos, ele morre com 54 anos, arrastado por cavalos, né? Então ele foi esfolado vivo por amor a Jesus. Que morte triste, né? Mas é um livro que eu achei maravilhoso, né? Então a IBD é justamente isso, faz com que você olhe o livro com outro olhar, com outra forma de ver, né? Então o Evangelho de Marcos, ele é um livro totalmente dinâmico, ele é um livro cheio de ação. E o que ele dá bastante importância e ele tem isso como um relevo, ele destaca as obras de Jesus. Então você vai ver que Marcos, por ele ser um livro muito dinâmico, ele não é muito detalhista. Ele vai falando sobre os milagres, né? Tanto que só no livro de Marcos ele fala 18 milagres realizados por Jesus, né? É o evangelho que mais cita, né, os milagres de Jesus. Então, você vai perceber que ele não dá muito detalhes. Ele fala de um milagre e de repente ele já parte para o outro, mostrando Jesus o quê? Sempre em movimento, sempre em ação. E por que Marcos ele destaca tanto as obras de Jesus? É que naquela época muitos cristãos estavam se convertendo, então eles estavam naquele primeiro amor, fazendo a obra de Jesus, né? E eles estavam sendo o quê? Muito perseguidos por causa disso. Então, quando aqui Marcos, no Evangelho, ele começa a dar esse ênfase para as obras de Jesus, ele está automaticamente fortalecendo os cristãos para falar, Jesus, o nosso maior exemplo, ele não desistiu, ele continuou fazendo a obra, então vocês também não desistam. Olha que preciosa lição que nós tiramos já nessa manhã, que nós não desistimos por nada de estar fazendo o quê? A obra do Senhor, amém? Então, o Marcos, ele fala muito sobre isso. E a porção que Marcos dedica à obra de Jesus é muito maior do que todos os evangelhos. Como eu falei, ele fala 18 vezes de milagres realizados, né? Então você vai ver aqui. Antes eu confesso que eu achava Marcos muito que não dava muito detalhes. Eu gostava mais de Lucas, porque Lucas é mais detalhista e tal. Mas olhando Marcos já com esse prisma, eu já vi o evangelho totalmente diferente. Por quê? Porque ele estava querendo mostrar esse Jesus que é dinâmico, esse Jesus que estava fazendo a obra todo momento. E olha que a Bíblia fala que o Senhor fez muito mais, né? Que não teria livros que conseguissem falar de todas as obras que ele fez. Então pensa, né? Quantas coisas Jesus fez. E aí, Marcos, e na nossa lição, nós vamos destacar 3 obras de Jesus que Marcos ele dá muito ênfase. Então é o ensino da palavra, operação de milagres e perdão de pecados, tá? Então essas são as 3 obras que nós vamos trabalhar nessa manhã, que é o ensino da palavra, operação de milagres e perdão de pecados. O ensino da palavra, Marcos ele dá muito ênfase, né? Essa palavrinha evangelho, ela nos 4 livros, ela aparece 12 vezes, mas em Marcos ela aparece 8 vezes. Marcos dando
esse ênfase que Jesus, ele sempre estava ensinando, ele sempre estava pregando, ele sempre estava o quê? Anunciando a boas obras, né? E vocês percebem também que, se você lê os evangelhos e também no livro de Marcos, Jesus, ele sempre estava pregando para multidões. Eram muitas pessoas. Por quê? De alguma forma, o evangelho, ele era rapidamente disseminado, né? Ele era rapidamente espalhado por todos, porque cada um ia contando um para outro. E uma coisa muito interessante é que Jesus, ele não deixava se abater, né? E muito menos ele parava de ensinar por causa da reação da multidão. Porque tinha multidão que gostava, tinha gente que achava ficava maravilhado, admirado, mas tinha gente que não gostava, achava ruim, achava uma palavra muito difícil. Mas isso não impediu Jesus de parar. Olha que preciosa lição nós tiramos nessa manhã aqui, né? Que nós também não possamos vir a parar de pregar, de falar de Jesus por causa da reação das pessoas. Que a gente obedeça a Jesus em primeiro lugar, amém? Então o Senhor, ele não parou. E um dos exemplos que nós podemos tirar está lá em Marcos 6,6. É uma passagem bastante conhecida, onde Jesus, ele vai para onde? Para Nazaré, que é a sua cidade, onde ele nasceu, né? Então ele vai até a sinagoga e ele começa a pregar, começa a falar da palavra. E muitos começam a questionar: mas esse não é o filho do carpinteiro? Né? Como que consegue falar assim? Né? E o Senhor começa a olhar e ver a incredulidade deles. Lá no versículo 6, olha o que Jesus fala. No versículo 4, ele começa assim: Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E aí ele continua: e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos. Olha que coisa! Impondo-lhe as mãos. E estava admirado. Quem que estava? Jesus. Então Jesus se admirou da incredulidade deles e percorreu aldeias vizinhas ensinando. Olha que interessante aí. Se vocês verem os capítulos anteriores, Jesus já estava fazendo muitos milagres. Tanto que o nosso texto básico é Marcos 1, 29 a 39. Então ele já começa aqui operando milagres. Ele já estava fazendo muitas ações. Mas chega na sua pátria, ele faz o quê? O texto ainda fala: somente curou poucos. Por causa do quê? Da incredulidade. E aí ele fala: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Só que isso não foi motivo para Jesus parar, pelo contrário. O versículo 6 ele fala: e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Ele não parou. Então, Marcos, ele dá muito essa ênfase, mostrando para os cristãos que estavam entrando no evangelho, né? Falando: olha, Jesus, ele não parou por causa disso, então vocês também não parem. E eu digo nessa manhã para você, para mim: não parem de pregar, não pare de ensinar, não pare de falar, por causa da reação das pessoas, por causa daquilo que vão falar de você, ou por causa das portas que de repente se fechem. O Senhor está nos ensinando hoje nessa manhã: não pare, continue,
porque Jesus é o nosso maior exemplo. O servo, ele continuou fazendo a obra. Amém? Então, quando o Senhor ensinava a palavra, tinha algo muito interessante, né? Então, eu quero destacar aqui 3 características desse ensino da palavra. A primeira é que Jesus ensinava com autoridade. Em Marcos 1, que é o nosso texto básico, 21 e 22, e também Marcos 7, 8, vai falando sobre isso, que as pessoas se admiravam com a sua autoridade. Essa era a grande diferença que Jesus tinha em relação aos doutores, aos escribas da época. Ele falava com autoridade, porque ele era a própria palavra, ele é a fonte, amém? Aleluias! E é por isso que ele falava com essa propriedade, amém? E que a gente também possa falar, quando for pregar o evangelho, com propriedade daquilo que o Senhor tem feito por nós. Então muitos ficavam admirados com essa autoridade. A outra característica também é que o Senhor, Jesus, o servo, ele falava com sabedoria. E quando ele falava, quando ele estava pregando, ele ingressava de uma forma muito profunda, na mente, no coração das pessoas. E aquilo lá era algo assim que causava muita admiração, porque não era diferente daquilo que os escribas ensinavam, né? E outra coisa, quando Jesus ele ensinava, ele alcançava o simples e ele confundia os religiosos. Tamanho era a sua sabedoria. Outra característica também do ensino de Jesus é que ele tinha uma pedagogia totalmente diferente, né, daquela época. Ele falava muito por quê? Por parábolas. Em Marcos você vai ver que ele cita apenas 4 parábolas, tá? Ele fala da parábola do semeador, fala da parábola da candeia, parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Então, o livro de Marcos é o que vai citar apenas 4 parábolas. E o que é a parábola? Se a gente for colocar ela a grosso modo falando, é o quê? Uma situação colocada do lado de outra, ou seja, uma ensinando outra. Jesus ele sempre pegava algo do cotidiano das pessoas, algo simples, para poder estar o quê? Ensinando o evangelho, ou até mesmo exortando, falando algo mais profundo, mas ele sempre usava a parábola, amém? Então Jesus sempre pegava essas situações simples para ilustrar o seu ensino, né? E aí nós vimos que essa era a base do ensino da palavra do Senhor. E aí nós temos também a operação de milagres, né? E o que é milagres? Né? É uma intervenção que é divina em situações impossíveis de ser resolvidas pelo homem, né? O Evangelho de Marcos, nós vamos ver muito Jesus operando. Como eu falei logo lá no início, é um livro muito dinâmico, onde mostra Jesus sempre em o quê? Em ação. Então você sempre vai ver o servo fazendo a obra, realizando milagres. E esses milagres era desde uma cura de uma febre até o quê? Ressuscitar mortos. Então, o seu milagre, ele alcançava todo tipo de enfermidade, todo tipo de situação. E uma coisa que você vai ver também no livro de Marcos, é aonde é relatado mais, onde Jesus expulsa demônios, né? Marcos 1, no versículo 34, vai falando isso. Então você sempre vai ver no Evangelho de Marcos, Jesus, ele expulsando demônios, né? Sempre vai relatar um confronto
e um encontro. E vocês percebem que os demônios sempre sabiam quem era Jesus e sempre estavam sujeitos à sua autoridade. Você vai ver também Jesus operando milagres em meio à natureza, né? Marcos relata quando Jesus ele acalma 2 tempestades e ele amaldiçoa uma figueira. Isso está em Marcos 4, de 35 até o 41, vai relatando sobre isso, né? Então, Jesus, ele opera milagres, enfermidades, ele expulsa demônios, ele opera milagres na natureza, e Jesus, ele também curou vários tipos de enfermidades e ressuscitou os mortos. Então você vê como era amplo esse milagre, essa operação de milagres na vida de Jesus, amém? Que autoridade que ele tinha, e ele sempre estava ali, o que? Fazendo a obra. E esses milagres não era para que o Senhor ficasse falando, eu posso, eu consigo. Não, a maior finalidade dessa operação de milagres era tudo o que? Para glorificar o nome do Pai. Então que nessa manhã também, tudo que formos fazer, tudo que nós formos realizar para Jesus, que seja o que? Para glorificar. Esse era o maior objetivo de Jesus, a maior finalidade dele operar tantos milagres, dele fazer a obra aqui na terra com muito amor, com muita dedicação, com muita responsabilidade. Tudo para quê? Para glorificar o Pai, e que a gente possa fazer isso também, né? Afinal de contas, Jesus é o nosso maior exemplo, amém? E para nós finalizarmos o nosso estudo nessa manhã, nós vamos falar sobre o perdão dos pecados, né? Então Jesus, ele não veio apenas para curar o corpo, mas ele veio o quê? Para curar a alma dos pecadores. Como a gente nós lemos no texto áureo, e Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. E eu não vim chamar os justos, mas sim o quê? Os pecadores. Então Jesus vem, né, para, além de sarar o corpo, ele vem para sarar a alma. E isso está muito explícito e falado lá em Marcos 2, quando, inclusive o pastor Juliano até pregou sobre isso, sobre a cura do quê? Do paralítico, quando eles pegam aquele homem e descem, né, pelo telhado, para que eles tivessem um encontro com Jesus. E lá no versículo 5, Jesus fala: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Então aqui a gente já começa a ver que Jesus, antes de curar o corpo, ele estava preocupado com o quê? Com o seu coração, né? Então, e aí as pessoas ficaram, como assim, né? Porque eles começaram a questionar e achar que Jesus estava blasfemando, porque o único que tinha poder de perdoar pecados era Deus. E Jesus, ele escuta o coração deles, sabe o que está se passando pela mente, então ele fala: por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é o mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Eu acho maravilhoso que Jesus, ele tem realmente uma pedagogia para ensinar de uma forma diferenciada, né? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, então ele se dirige ao paralítico e fala: a ti te digo, levanta-te,
toma o teu leito e vai para a tua casa. Então aqui o Senhor vem para estar alcançando a todos, né? E a graça do servo, ele realmente alcança o quê? A todos. Ele não veio, Marcos vai mostrando isso, que ele não veio só para os judeus, mas para todo aquele que nele crê, né? Então, a conclusão que nós podemos tirar nessa manhã é que o Evangelho de Marcos, ele mostra-nos como Jesus foi um servo que dedicado à obra, que o Pai lhe confiou. Tudo que ele fazia, ele glorificava ao Pai, e ele não desistiu de fazer a obra por causa da reação das pessoas. Quantas vezes nós desistimos por causa de reações, por causa de palavras que são lançadas? Nós paramos o nosso ministério por causa disso. Nessa manhã eu quero te incentivar, assim como o Marcos estava incentivando aquele pessoal lá, para você ser fortalecido na sua fé. Não desista de fazer a obra do Senhor, amém? Que nós possamos ter Jesus como nosso maior exemplo. E essa frase que eu fui postando ao longo da semana, a qualidade do nosso serviço denunciará o quanto estamos realmente comprometidos com o nosso Senhor. Que você possa pensar nessa frase. De que forma, até que você está comprometido com a obra do Senhor. Jesus, ele não parou em nenhum momento. Ele não parou por causa de nenhuma reação de ninguém. E por que às vezes você para? O quanto você está comprometido com a obra do Senhor? O quanto você está comprometido com o Senhor? Amém? Então, essa foi a nossa lição da manhã, que você possa ter aprendido que o Espírito Santo complete a obra no seu coração. Aquilo que eu não consegui passar, que Ele possa estar passando, e que você possa meditar e ler, como eu fiz, ler todo o livro de Marcos novamente, mas com esse olhar diferente. Amém? Que Deus abençoe o nosso domingo, que você tenha uma manhã abençoada, uma tarde, e que a gente se encontre logo mais à noite, para a gente celebrar esse Jesus maravilhoso. Amém? Deus abençoe. Amém.